Fala galera, professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo aqui de dicas finais para a sua prova do CNU. Nesse vídeo nós vamos falar aqui dos blocos de 1 a 7 e eu explico por quê. Porque nós trataremos aqui da matéria diversidade e inclusão. Uma matéria que aqui no nosso curso a gente tratou amplamente, né, com os nossos simulados, questões inéditas, resolvemos mais de 200 questões, e agora eu venho aqui para trazer dicas finais, aquele apontamento final sobre esse conteúdo que vai ser o diferencial. Se você prestou atenção, a prova do CNU trouxe alguns conteúdos, até com nomes distintos, né? Mas ao mesmo tempo, muito desse conteúdo está inserido em outras áreas, até do direito. Aqui, gente, diversidade e inclusão é uma parte nova, só que é uma parte esperada. A gente já imaginava que isso pudesse acontecer, tanto é que quem vem estudando atualidades não vai ser surpreendido, tá? Se você passou pelo nosso curso de simulados, vamos fechar essa prova. Mas nunca é demais trazer aqui algumas informações extras. Pensando nisso, pessoal, o que a gente espera? A gente espera que a banca ela seja bem justa na cobrança de um item que trate sobre grupos minoritários, minorias sociais. Ao mesmo tempo, como a gente está falando de desafios dessas parcelas da população, a gente imagina que a banca fale da eficiência ou, né, do questionamento sobre eficiência de políticas públicas para atender aqui esses desafios relativos aos grupos minoritários. E eu preciso lembrar que ao tratar dessa questão, a gente está falando de grandes desafios sociais, dos mais avantajados, porque são problemas em si, e são problemas que permeiam a nossa vida. População negra, LGBTQIA+, população idosa, pessoas com deficiência, povos originários indígenas, comunidades quilombolas e por aí vai. Então, esses desafios que aqui eu trato, eles são, né, de alguma forma, problemas sociais que a gente vai tratar. Pensando nisso, pessoal, o que é muito importante conceitualmente falando? Cara, é muito importante que a gente reconheça aqui um conceito de decolonialidade. Rodolfo, que conceito é esse? Gente, esse conceito ele muda a ótica de análise para a compreensão da história. Então é muito comum na história a gente olhar a partir de uma visão eurocêntrica do colonizador, daquele que aqui chegou, se instaurou e que promoveu transformações na cultura local. Quando você fala da decolonialidade, você está olhando sobre a ótica daquela população que de alguma forma sofreu essa opressão, que teve prejuízos para a sua realidade. Então é uma mudança aqui de visão. E esse é um ponto estratégico, muitas vezes, para a gente entender as motivações dessa vulnerabilidade de determinados grupos, já que nós estamos falando de aspectos históricos. Não são problemas dos dias de hoje. Ao mesmo tempo, pessoal, é importante pensar aqui na interseccionalidade. Rodolfo, que parada é essa? Vamos lá. Aqui a gente tem que compreender a ideia de marcadores sociais. O que é isso, Rodolfo? Uma coisa é você falar da pauta da mulher. Outra coisa é você falar da pauta da mulher negra. Outra coisa é você discutir a pauta da mulher transnegra. Quando a gente soma fatores, há uma perspectiva de vulnerabilidade ainda maior. Então, por isso que eu tenho que estar atento aqui a esse olhar, porque a demanda é outra. Até quando a gente fala hoje de lugar de fala, né, de pautas e demandas específicas, olhar para esses marcadores sociais é olhar para um grau desproporcional de vulnerabilidade, que envolve, obviamente, intervenções pontuais. A pauta da mulher negra é diferente da pauta da mulher como um todo. Ambas são relevantes, só que nós temos graus de vulnerabilidade ainda maiores. Tudo bem? Boa. Pensei em tudo isso. E aí? Aí eu lembro aqui, gente, que diversidade e inclusão são aspectos muito amplos e muito lembrados hoje pelo setor público, pelo setor privado, né? Isso é uma realidade. Mas essa discussão
ela está conectada com o debate sobre cidadania. Garantir o exercício da cidadania, assegurar a cidadania para os indivíduos. Isso tem muita relação com justiça social. E o papel da justiça, até para pensar aqui, na questão de acesso, né, dessas parcelas a determinados serviços e determinadas situações que o Estado tem que garantir. Aqui a gente fala do senso de justiça, fala de equidade. Aqui a gente fala de ações afirmativas. Um exemplo, a política de cotas raciais. Vamos lembrar aqui, ó, na revisitação da política de cotas, há um incremento, por exemplo, a população quilombola passando a fazer parte. Por quê? Constata-se uma vulnerabilidade dessa comunidade. Eu preciso considerar aqui esse elemento para levar isso para as políticas públicas. Tenho que lembrar, então, de políticas públicas, obviamente. Políticas públicas. Preciso pensar aqui que a gente fala muito de miscigenação, até, pessoal, no aspecto étnico do Brasil, da nossa identidade, da nossa brasilidade. Esse é um ponto importante, né, para entender o porquê do Brasil ser um país da pluralidade e como é importante a gente observar a ótica do multiculturalismo. Afinal de contas, em contrapartida a aspectos como a democracia, liberdade, a questão de direitos humanos, né, que é hoje um debate muitas vezes esvaziado, né, direitos humanos que precisam ser assegurados, a gente tem todas as formas de violação. Vou dar um exemplo. Você fala de inclusão, hoje as pessoas acham que incluir é garantir a inclusão arquitetônica. Não, isso não basta, isso é incipiente, isso é raso. Então, não à toa, contrasta com esse tema questões como o etarismo, preconceito contra pessoas mais velhas, questões como o capacitismo contra pessoas com deficiência, questões como a misoginia, o ódio à mulher, misoginia, questões como o racismo estrutural, institucional, individual, ambiental, recreativo. Questões, gente, como a LGBTQIA+, fobia, homofobia, transfobia, são elementos amplamente discutidos. Questões como a aporofobia, a aversão às pessoas pobres, o que vai afetar majoritariamente a população em situação de rua. Da mesma forma que quando eu falo de refugiados, eu falo da problemática da xenofobia. Todas essas questões aqui, somadas a uma perspectiva do elitismo, da gordofobia, um preconceito estético, por aí vai, são elementos que agravam o processo de inclusão, que dificultam essa aceitação, essa interação. E é interessante até essa conversa, porque cada vez mais, se a gente for pegar aqui, ó, o ASG, ou em inglês, né, o ESG, porque o E de ambiental vira environment, a questão ambiental, uma responsabilidade hoje cobrada, mas o S aqui tem um peso muito grande para a dimensão social. E quando a gente fala do aspecto social, é você oportunizar quadros de funcionários diversificados. Né? Isso vai acrescentar, isso vai enriquecer, isso vai trazer ganhos para a sociedade. Esse é o grande ponto. Por isso que esses termos são tão importantes. Quando eu falo assim, ó, preciso entender, então, nesse aspecto, o que é dignidade da pessoa humana. Na mesma proporção que eu preciso falar de letramento racial. O que é o racismo? O que é a injúria racial? Por que a gente precisa desse avanço da legislação para essas proteções? Vou dar um exemplo simples aqui, galera, ó, que a gente ganha muito nesse momento, né? Pensando em elementos que buscam, porque vamos pensar, uma legislação, uma ação, um incremento, né, da própria organização da sociedade civil vem para romper com essas formas de violência. E quando eu olho aqui, ó, vou dar um exemplo da questão racial. Então vamos lá. Parei na questão racial. Cara, temos vários tópicos para tratar. Vou chamar a atenção aqui para dois, ó. Questão racial, Estatuto da Igualdade Racial.
Esse é um ponto de avanço lá de 2010. E hoje a gente tem desafio de falar sobre isso. Aqui, pessoal, eu posso pegar a equiparação, enquanto decisão recente, equiparação da injúria racial ao crime de racismo. Isso fortalece o enfrentamento dessa prática. Ainda mais num país que tem 55,5% da população negra, que são, segundo o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência e o IBGE, né, os que se autodeclaram pretos e pardos. Ou seja, mais da metade da população brasileira é negra e a gente tem um amplo desafio para tratar a questão racial. É um processo histórico falar de discriminação, combater essa tese de racismo reverso, falar de colorismo, né, um tema necessário. Falar hoje de exclusão, de marginalização, de vulnerabilização. A maior parte das pessoas assassinadas no Brasil negra. A maior parte das pessoas presas, cumprindo pena, negras. E não é uma mera estatística ocasional, só que tem muito do processo histórico. Trabalho análogo à escravidão, um desafio contemporâneo, uma escravidão com uma nova roupagem. Então são temas aqui que merecem atenção. Essa é uma das pautas. Salta aqui comigo para a questão do capacitismo. O capacitismo, que é, pessoal, o preconceito contra as pessoas com deficiência. Qual que é o grande instrumento que vem para superar? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Lei Brasileira de Inclusão. Agora, eu posso trazer aqui elementos que fortalecem o nosso debate, do tipo, cara, a gente tem a lei que trouxe o cordão de girassóis para identificar as deficiências ocultas. Deficiências ocultas. É um mecanismo recente de 2023 que amplifica esse debate. Mas qual que é o grande ponto aqui quando a gente fala do capacitismo? É falar de fato de uma via de inclusão. E a inclusão, ela não pode, e ela não é apenas arquitetônica. Lógico que a questão arquitetônica ela é importante, ela soma demais. Mas ela é comunicacional, ela é educacional, ela é atitudinal, laboral. Cara, nós temos uma lei de cotas para pessoas com deficiência amplamente descumprida. Hoje, no processo educacional, a gente fala do DUA, que é um desenho universal de aprendizado, que, infelizmente, a aprendizagem é muito descumprido. Então, você coloca a pessoa com deficiência lá, não trata as suas individualidades, não atende às suas necessidades e acha que isso é inclusão. Então, um tema muito forte, mesmo porque a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é muito desconhecido, é de um baixo alcance para a sociedade. E a gente tem que olhar para essa demanda, tem que praticar aqui um senso de pertencimento coletivo, a alteridade, a empatia, notar as demandas específicas dessa população. Esse é um ponto aqui que cada vez mais, né, ganha espaço na sociedade. Boa, chegamos aqui a um debate sobre a população em situação de rua. Esse é um tema que eu tenho batido muito na tecla. Eu acho que as próximas provas vão cobrar demais população em situação de rua. Primeiro, pessoal, por quê? Nós já temos políticas públicas desde 2009 que trata do tema, mas esse ano, janeiro, surge a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua, com um grande propósito de assegurar direitos, de trazer a possibilidade de qualificação, de estabelecer parcerias público-privadas para que as pessoas em situação de rua tenham espaço na perspectiva laboral. Sem contar que aqui, a gente fala muito da aporofobia, que é essa aversão às pessoas pobres. A gente fala muito aqui da problemática da arquitetura hostil. E lembra que a gente tem a Lei Padre Júlio Lancelotti para combater essa arquitetura que inviabiliza que as pessoas fiquem ali, né, durmam ali, né, frequentem aquele espaço. E ao mesmo tempo a gente está falando de direito à cidade, né, e é uma parcela amplamente vulnerável hoje a população em situação de rua. Não posso esquecer dos números. Segundo o IPEA,
E esse é o ponto que deixa o nosso tema muito forte. Houve um crescimento de 10 vezes em 10 anos. Hoje, a gente teria mais de 260 mil pessoas em situação de rua e esse dado é questionado por entidades. Existem entidades que falam que o número é maior, há uma subnotificação. Sendo que, maior parte, problemas familiares e o desemprego. Ou como é uma questão estrutural. E essa população sofre com a invisibilidade. A gente já naturalizou, né, a presença deles nessa condição de situação de rua. Então hoje, um tema muito evidente. Chamaria atenção aqui para a questão da mulher, um tema que persiste no nosso cotidiano, a questão da mulher. E esse talvez seja o tema mais vasto em ações nos últimos tempos. Vamos dar um exemplo aqui, ó, 2006, Lei Maria da Penha, para combater violência doméstica. 2015, Lei do Feminicídio, tipificando essa violação, esse ilícito penal. 2018, Lei de Importunação Sexual. 2023, para a gente saltar para perto, Lei que regulamenta igualdade salarial. Aí a gente tem lei para auxílio aluguel para vítimas de violência doméstica e lei de pensão para filhos dependentes de mulheres vítimas de feminicídio. Só para trazer alguns exemplos, sem contar a delegacia da mulher funcionando 24 horas, o que não acontece, né, na prática, sem contar de lei do assédio, sem contar de buscas para ampliar a representatividade da mulher na esfera política, com o mínimo de um gênero no registro de candidaturas, e óbvio que é sempre mulher, porque a gente tem menos, né, 30%. Enfim, tem muitos aspectos. Por quê? Porque a gente tem que tratar dessa questão numa perspectiva destacável. Só que, gente, ó, no ODS de número 5, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, de número 5, a gente tem um grande debate que é a igualdade de gênero. E esse é um desafio do mundo, falar hoje da representatividade feminina. Acho que esse tema é um tema já, né, tratado em exaustão. A gente não pode esquecer, a gente não pode, né, deixar ele de lado, muito pelo contrário. Bom, seguiu comigo, só para a gente falar aqui de mais algumas parcelas. Se eu pegasse aqui hoje crianças e adolescentes, a gente teria vários destaques para tratar, mas eu não vejo nada mais oportuno do que algo que fale sobre a violência de um modo geral, né, principalmente porque é uma parcela que sofre muito com isso, mas que fale sobre bullying e cyberbullying, que foram criminalizados em janeiro desse ano. Então nós temos aqui, ó, a criminalização. Então essa nova tipificação criminal, ela soma no enfrentamento a essa forma de violência, muitas vezes com danos irreversíveis. E aí eu tenho que lembrar também que esse assunto provoca um debate sobre o ECA, que é um Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe desde 1990. Passa a tratar a criança e o adolescente como sujeito de direito, trazendo uma tríade de responsabilidade na garantia desses direitos. Estado, óbvio, família e sociedade. E olhar hoje para a infância, olhar hoje para a superexposição a telas, olhar para essas demandas dessa geração é cada vez mais necessário. Lindo temaço, muito importante em meio a tanto debate, né? Tantas questões oportunas. Se eu chego aqui, pessoal, a questão indígena. Esse é um debate que eu vejo com muita força. Por quê? Ó, nós temos, por exemplo, dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1,7 milhão de indígenas. E aí nós temos uma alta de 89%. Não só pela metodologia, mas porque hoje, né, há uma questão de identidade aqui também. A gente tem que pensar aqui que o STF entendeu a tese do marco temporal como uma tese inconstitucional, só que esse debate está no legislativo, porque isso pode modificar as regras de demarcação das terras indígenas, que afeta a própria cultura indígena. A terra é uma das possibilidades de reconhecimento. Preciso lembrar aqui que nós tivemos pela primeira vez a tradução da Constituição para uma língua indígena em Engatu, 2023. Tenho que lembrar
que nós temos um Ministério dos Povos Indígenas com Sônia Guajajara. Preciso lembrar que a FUNAI hoje é presidida por uma mulher indígena, Joênia Wapichana. Preciso lembrar que a gente tem aqui na ABL, pela primeira vez, um indígena, Ailton Krenak, o que traz muito significado para essa causa. Preciso lembrar que nesses últimos anos, uma grande questão foi a crise na reserva indígena Yanomami, que é a maior reserva indígena do Brasil. Pensa comigo, se a maior reserva indígena vive um drama com garimpo ilegal, contaminação por mercúrio, casos de violência, estupro, doenças, cara, imagine você, né, áreas menos assistidas. Então a questão indígena, ela é muito evidente, né? Ela ganhou muito espaço nesses últimos tempos, ela faz parte de uma agenda que envolve a questão climática, que dialoga com a questão ambiental. Eu acho que é um tema que a gente não pode chegar para uma prova desprotegido, né? Diante dessas evidências, diante desses recortes que ganham espaço. Queria falar ainda para vocês rapidamente, pessoal, sobre a problemática do etarismo, do idadismo e do ageísmo. Essa forma de preconceito contra pessoas mais velhas também, né, não é só contra pessoas com mais de 60 anos, porque lembra, ó, 60 anos ou mais é o que a gente define como pessoa idosa no Estatuto da Pessoa Idosa. Então, um grande tema aqui para essa discussão é o Estatuto da Pessoa Idosa. Entretanto, galera, se a gente vai nos números, ó, o Brasil tem 32 milhões, cerca de, segundo o IBGE, de pessoas com 60 ou mais. E há uma certa estigmatização, um certo estereótipo, uma construção social da ideia do envelhecimento. E o curioso é que o Brasil envelhece. Então a gente, passando por uma transição demográfica, deveria lidar de alguma forma de modo mais saudável com todo esse movimento. Mas não. Então a nossa pirâmide etária que vai passando por uma transformação, a base vai ficando mais curta, o meio vai alargando junto com a ponta, né, que é a parte das idades mais velhas, ela traz um efeito sintomático para a gente falar aqui sobre esses problemas. São problemas corriqueiros, são problemas, né, inseridos no nosso cotidiano. E a gente pouco discute com um país que envelhece. O Brasil tem, para vocês terem uma ideia, 37,8 mil pessoas, quase 38 mil pessoas com 100 anos ou mais. Então não dá para a gente se esquivar dessa discussão, esse é o único ponto destacável. Queria falar ainda, pessoal, sobre a população de quilombolas. Quilombolas também acho muito relevante. Só para a gente ter uma ideia, ó, os quilombolas eles foram inseridos na revisão da lei de cotas, na lei de cotas. Não ganham direito aqui, desde que consigam comprovar de modo documental a sua relação com a ancestralidade da terra, né, pertencentes a espaços quilombolas. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, trouxe pela primeira vez o número de quilombolas, 1,3 milhão. Então, um número expressivo, a gente tem 1,7 milhão de indígenas, 1,3 milhão de quilombolas. Isso tem muito a ver com questões nossas relativas à história, né, espaços de resistência, né, dos povos negros, da população negra. Vamos lembrar aqui do Dia do Zumbi e da Consciência Negra, dia 20 de novembro, feriado nacional, instituído por meio de mecanismo legislativo. Cara, isso traz uma simbologia, mas traz um resgate histórico, né? E essa é uma questão de prova. Essa abordagem histórica, esse processo histórico que se constrói de tal forma que esses mecanismos, por mais simbólico que pareça, né, uma lei, por exemplo, que traz o feriado nacional, ou então incluir a população quilombola na lei de cotas, tem muito significado, tem muito sentido para essa pauta, para essa causa, para essas demandas. Queria falar aqui ainda, pessoal, só para a gente não deixar passar, sobre a população de refugiados, né? Só que geralmente a gente deixa de lado. Vamos lembrar que no Brasil, o grande debate hoje, ele está posto sobre os venezuelanos, né? Porque a Venezuela vive venezuelanos. Vive um alerta, né, de violação de direitos humanos. E o Brasil tem uma operação chamada Operação Acolhida,
E desde 2018, a operação trabalha com uma tríade de propósitos. Então, há o acolhimento, há o abrigamento e há a interiorização. Esse é o fenômeno aqui mais, interessante do movimento. Por quê? A interiorização já levou para diferentes localidades 125 mil venezuelanos. E quando a gente fala da questão do refugiado, vamos lembrar que é evidente a conversa sobre xenofobia, que é nada mais nada menos do que essa aversão ao estrangeiro. Esse preconceito contra pessoas de outras localidades, que passa, lógico, a pessoa traz sua cultura, a pessoa traz os seus traços, a pessoa traz sua religião, muitas vezes isso vai gerar aqui um enorme desconforto. A nível internacional, a gente tem essa proteção para o refugiado no direito internacional, a gente tem o Estatuto do Refugiado, a gente tem o Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados. No Brasil temos o Comitê Nacional para Refugiados, mas assim, é um tema que ainda esbarra num mundo construído a partir de muros e não de pontes. Tanto é que vamos analisar o cenário dos brasileiros que vão para Portugal. Cara, é similar essa aversão aos brasileiros quando chegam em Portugal. Esse sentimento xenófobo, xenofóbico. Isso acaba sendo aqui também algo que exclui. Por isso, pessoal, e olha que interessante, quando a gente volta aqui no conceito de grupos minoritários, eu não estou falando de minoria numérica, eu estou falando de parcelas vulnerabilizadas, marginalizadas, excluídas. E é nesse movimento que as políticas públicas são necessárias. Para que, por exemplo, uma pessoa negra consiga o acesso ao ensino superior e a permanência, que é uma questão hoje também discutida. Para que a gente rompa com aquela ideia de racismo recreativo, que é piada. Para que a gente garanta uma valorização da cultura indígena, desconsiderando o termo índio, o termo tribo, fazendo uma reflexão sobre esses termos pejorativos. Para que a gente possa olhar para a pessoa com deficiência e entender que o aspecto da inclusão está além da questão arquitetônica. Para que nós consigamos olhar para a causa feminina, para a mulher em si entender os desafios históricos de representatividade. Por que é preciso tanta lei nos últimos tempos? E mesmo assim, quando nós vamos nos números, vou dar um exemplo aqui de feminicídio. Deixa eu achar. Cadê a mulher aqui? Questão da mulher. Cara, nós tivemos 1.400 feminicídios no Brasil em 2023. Mesmo diante de todas essas ações. Primeiro banheiro feminino no plenário do Senado é construído em 2016. Uma subrepresentatividade na esfera política explica muita coisa. Dialoga com muita questão. Por isso, pessoal, que a gente precisa de ações, por parte do Estado, por parte da sociedade civil, para enfrentar essas mazelas sociais. População em situação de rua. Cara, a gente tem uma dificuldade nos últimos anos de encontrar estatística. E por isso você tem uma dificuldade de enfrentar o problema. Você não tem um problema transcrito, transparente, concreto. Os dados, e aqui o censo contribui demais também, eles dão muito suporte para essa análise reflexiva, para essa análise qualitativa. Quando a gente fala da população LGBTQIA+, cara, eu estou falando de uma parcela que por muito tempo foi esquecida aqui de decisões da justiça, da esfera do legislativo. Por isso que quando você pensa, o Brasil, pelo 15º ano consecutivo, o país que mais mata pessoas trans. E eu preciso falar o que é orientação sexual, o que é sexo biológico, o que é identidade de gênero. Vamos até falar sobre isso aqui rapidinho, Tenho aqui a pessoa, certo? Aqui, pessoal, eu tenho o sexo biológico, que é determinado no nascimento. Isso aqui, cara, tá em documentos do governo. Tem um manual para atenção aos turistas LGBTQIA+, que descreve isso muito bem. Aqui, no coraçãozinho, atração afetiva ou sexual, eu tenho a pessoa bissexual, tenho a pessoa homossexual, tenho a pessoa hétero, tenho a pessoa assexual. Isso eu chamo de orientação sexual. Não é nem opção e nem preferência, eu não escolho isso. Aqui na minha construção, eu tenho a minha identidade de gênero, não é ideologia de gênero, é como eu me vejo, como eu me reconheço.
Posso ser uma pessoa cis, posso ser uma pessoa trans. Cis, quando há congruência entre o meu sexo biológico masculino e minha identidade homem. Trans, quando há uma incongruência entre meu sexo feminino e minha identidade homem, ou o inverso. Isso aqui, gente, é uma questão acadêmica, científica, da literatura, dos manuais do governo, e a gente tem que tratar para reconhecer a questão de uma pessoa trans, o uso do nome social, o constrangimento que você pode causar. Então, para fechar, todas essas nossas pautas, elas são muito relevantes para esse debate. Eu fico muito feliz quando eu vejo, até como professor de sociologia, né, quando eu vejo um concurso público de elevada magnitude, levando pautas como essa para a prova. E essas pautas vão além. Isso aqui, ó, a todo momento está na redação, porque isso é cidadania, isso é diversidade, isso é democracia, isso é o que não só o servidor público tem que saber, mas a sociedade. Né? Esse debate tem que ser instituído por todos os segmentos, por todas as instituições sociais. Fecho a minha participação à disposição de vocês. Caso você tenha alguma dúvida aqui, fique à vontade para mandar aquela mensagem. Gostou da aula, cara? Eu liberei esse vídeo aqui geral. Deixe seu comentário, deixa aqui o seu likezinho. Isso ajuda a engajar o nosso material gratuito, né? Que está aqui para vocês. Então toda interação com a postagem vai ajudar demais. Compartilha, tira uma foto, manda mensagem, fala aí o que você achou, né, desse videozinho curto de revisão. E vamos com tudo aí para essa prova do CNU, que vai ser sucesso. E já aviso, esse conteúdo vai aparecer em outras provas, já anota aí. Beijo no coração, uma excelente prova, tô com vocês até o fim. Valeu, tchau.